Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que chega aqui ao nosso canal, a nossa primeira simuaula dedicada ao concurso da cidade de Camusim. Então, neste vídeo, vamos resolver de maneira detalhada 6 questões que vão auxiliar você a entender o teu nível de conhecimento, identificar tuas habilidades, tuas deficiências e principalmente fazer anotações essenciais, conhecer os tópicos que não podem sair, não podem passar fora do radar nessa tua jornada de preparação rumo à aprovação. Ok? Então, como é que funciona? A questão ela vai surgir na tela, você aí do seu lado vai apertar pause, ler com calma, no seu tempo, no seu ritmo, responder e aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, é que você vai voltar para cá, para a nossa resolução, tá bem? Então, acreditando que você já fez o passo a passo, cumpriu todas as etapas, a gente vai ler e resolver a nossa primeira questão. Vamos lá. Desde 1919, a Administração Pública de Camusim, município localizado no estado brasileiro do Ceará, conta com a figura do prefeito. Ao longo dos anos, esses líderes também foram denominados intendentes e interventores, dependendo do contexto político da época. Então, depois de toda essa explicação, vem a pergunta: qual a primeira figura a ocupar o cargo de prefeito, intendente, interventor na cidade? Então, basicamente, a questão quer saber qual o primeiro ocupante do cargo equivalente ao cargo de prefeito. É isso. Então, temos aqui 4 alternativas, a gente vai gabaritar aqui na letra D, Padre José Augusto da Silva. E como eu havia prometido, a gente não fica só no gabarito, a gente vai trazer mais informações para aumentar a tua bagagem de conhecimento. Então vamos lá. Eu tenho aqui os 3 primeiros prefeitos, interventores, intendentes da cidade de Camusim, começando com José Augusto da Silva, que é o nosso gabarito, cargo de intendente. Iniciou seu mandato em 11 de fevereiro de 1919 e encerrou em 27 de fevereiro de 1920. Pouco mais de um ano de mandato como intendente da cidade. Na sequência vem José Vitorino de Menezes, também intendente, assumiu em fevereiro de 1920 e permaneceu até março de 1921. Na sequência, tivemos Moisés Carvalho Rocha, também intendente, exerceu o cargo de 13 de março de 1921 a 12 de maio de 1923. A gente não vai apresentar aqui todos os prefeitos na ordem que lá estão, porque a aula vai ficar muito longa, esse não é o nosso objetivo, mas deu para entender que essa temática não pode fugir do teu estudo. Então vamos lá explorar um pouquinho mais essas informações. É importante destacar que entre 1930 e 1947, os prefeitos de Camusim foram nomeados durante o período da ditadura de Getúlio Vargas. Nesse intervalo de tempo, a escolha dos líderes municipais estava sob influência direta do governo central, ou seja, sob influência direta de Getúlio Vargas. No entanto, houve sim momentos de transição e mudança no cenário político local. Então, alguns elementos que chamam a atenção. Em 1945, durante esse período, 4 prefeitos assumiram cargo em Camusim, todos nomeados pelo governador. Olha aí, 4 prefeitos em um ano. Em 1970, ocorreu uma candidatura única para a prefeitura de Camusim. O Dr. José Maria Primo de Carvalho foi eleito como prefeito. Então, 2 elementos que também chamam a atenção nessa cronologia de ocupantes
do cargo de prefeito, intendente e interventor. Aqui abaixo, as fontes utilizadas para a construção da nossa questão e da nossa explicação. Nesse caso, Wikipédia e Camusim, portedehistorias.blogspot.com. Então vamos lá, questão 2 na tela. Você mais uma vez aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Agora sim, o topônimo Camusim vem do Tupi-Guarani e, segundo Silveira Bueno, está ligado a, vamos lá gabaritar, um pote funerário indígena. Resposta da nossa questão 2 é letra C. O topônimo Camusim tem origem no Tupi-Guarani e pode ser encontrado com variações como Cambuci, Camusim e Camotim. De acordo com os estudiosos Silveira Bueno e Gonçalves Dias, o termo significa buraco ou pote para enterrar defunto. Essa denominação provavelmente está relacionada ao ritual funerário dos índios Tremembés que habitavam a região de Camusim. Outra curiosidade da época era o costume de os moradores da cidade serem chamados de coró, que era um peixe abundante na região, assim como os moradores da cidade vizinha Granja serem conhecidos como cangati. Curiosidade, disponível nessas fontes que eu utilizei mais uma vez para a construção tanto da questão quanto da explicação. Lembrando aqui, professor, você diz em outros vídeos que não faz simulados municipais. Você fez aí da cidade de Granja porque é a cidade que você reside. E aí, Camusim, por que esse vídeo? Por que esse conteúdo? Vamos lá, Camusim, cidade em que eu trabalhei por 5 anos praticamente como professor de nível fundamental, uma escola aí municipal, no bairro da Olinda, lá na cidade de Camusim, a escola Eduardo Normândia. Então, eu tenho uma justificativa aqui para trazer para vocês, tá? Vamos lá. Questão 3, Você vai, aperta pause mais uma vez, lê, responder e depois voltar. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você, mas para a gente, para o nosso trabalho, essa sua ajuda é muito importante. Então, vamos lá. Leitura e resolução. O distrito de Camusim foi criado por ato provincial no ano de 1873. Porém, ele só foi elevado à categoria de vila, desmembrado da cidade de Granja, no ano de 1879. É sério, professor, que eu preciso saber esses detalhes, esse histórico, esse passo a passo da cidade de Camusim? É essencial que você faça a sua leitura, releitura, tá bem? É lógico que para memorizar você não é um computador para memorizar tudo, mas você não vai utilizar isso como justificativa para não estudar, para não valorizar o item X, o item Y. Vamos lá? Então a questão basicamente abordou uma etapa específica da história de Camusim, quando ele foi elevado à categoria de vila, sendo nesta época desmembrado da cidade de Granja. Então a gente vai, não vai ficar só no gabarito, a gente vai explorar um pouquinho mais a história da cidade de Camusim. Então, primeiro, o distrito foi criado com a denominação de Camusim por ato providencial em 1873, assim como a gente encontra no nosso enunciado. Depois, ele foi elevado à categoria de vila com denominação de Camusim e desmembrado de Granja em 1879, assim como o nosso gabarito. Depois, elevado à condição de cidade com a denominação de Camusim em 1889. Essa informação aqui também é importante, ela se destaca nesse histórico da cidade de Camusim. Um ano depois, em 1890, foi criado o distrito de Guriú
e anexado ao município de Camusim. Ah, professor, pode cair essa pergunta? Pode. Por isso eu já trouxe aqui tudo organizado, tá? Para auxiliar você nessa pesquisa, nessa leitura, nesse estudo. Continuando aqui, em 1892, vamos lá. Camusim, né, foi elevado à condição de cidade em 1889. Um ano depois, é criado o distrito de Guriú. 2 anos depois da criação de Guriú, é criado mais um distrito, o distrito de Almas, e anexado ao município de Camusim. Olha aí o passo a passo. Em 1893, por ato provincial, é criado o distrito de Barroquinha e anexado ao município de Camusim. Vamos lá, vamos acompanhar. Em 1911, o município é constituído por 4 distritos. Camusim, que é o distrito sede, Almas, Barroquinha e Guriú. Tranquilo. Em 1933, o município de Camusim adquiriu o distrito de Chaval do município de Quixeramobim. Olha aí, 1933. 10 anos depois, em 1943, o distrito de Almas passou a denominar-se Bitupitá. 7 anos depois, em 1950, o município, depois de todo esse passo a passo, ele é constituído de 5 distritos: Camusim, Barroquinha, Bitupitá, Chaval e Guriú. Lembrando que Bitupitá, antigo distrito de Almas. 1 ano depois, o distrito de Chaval é desmembrado e elevado à categoria de município. Em 1963, o distrito de Barroquinha e Bitupitá são desmembrados e elevados à categoria de município. Ocorre também a criação e anexação do distrito de Amarelas. Então, olha a quantidade de coisas que aconteceu em 63. Barroquinha e Bitupitá foram elevados à categoria de município e ocorreu a criação e anexação do distrito de Amarelas ao município de Camusim. Em 63, o município é constituído de 3 distritos: Camusim, Amarelas e Guriú, assim como atualmente. Lembrando que depois disso, né, Barroquinha e Bitupitá foram reanexados a Camusim, depois foram novamente desmembrados, né, mas eu acabei descartando esse período, né, porque o que importa é o que pode cair na nossa prova, neste caso, né, que é a constituição atual da cidade de Camusim. A gente para então em 63. A principal fonte de pesquisa aqui foi sim o site do IBGE. Todos os demais itens aqui que eu trouxe, né, demais fontes, também retiraram informações do IBGE. Mas como eu consultei essas fontes também, elas estão aqui para você. Quarta questão. Segundo dados do IBGE, levantados no censo de 2022, Camusim conta com quantos habitantes? Pergunta básica, essencial. A gente não pode ir para a nossa prova sem essa informação, né? 62.326 habitantes, gabarito da nossa questão, letra E. Então vamos trazer alguns dados gerais disponíveis, né? Lá no site do IBGE, área territorial 1.120 km² aproximadamente. Dependendo da fonte consultada, eu acho que no Wikipedia, no site da Prefeitura de Camusim, se não me falha a memória, se não estiver enganado, você vai encontrar um número maior do que esse. Tá? Uma área territorial maior. Mas por quê? Por que é que diminuiu? Como assim Camusim diminuiu? Se você pesquisar, houve algumas alterações em lei. Camusim perdeu algumas áreas, pequenas áreas, para a cidade de Granja, por exemplo. Ali na região ali do Parazinho, né? Naquela divisa. Então houve sim algumas perdas territoriais, né, que alteram essa área territorial, que não vai confundir você. Então a fonte do IBGE é a fonte confiável, é a fonte oficial.
Se a banca cobra algo diferente do que está lá no site do IBGE, então cabe recurso. População. A gente já citou, 62.326 pessoas. Densidade demográfica, 55,63 habitantes por quilômetro quadrado. Na hierarquia urbana do IBGE, Camusim é um centro subregional B, região intermediária de Sobral, mesorregião do noroeste cearense, né? Esses detalhes de meso e de micro-região são questões e enunciados bem corriqueiros em concursos municipais, né? Micro-região do litoral de Camusim e Acaraú. O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 1,4 salários mínimos. A população ocupada é de apenas 11,34%. Vamos lá? Questão 5 na tela. Pinto Martins nasceu na casa que abriga a Biblioteca Municipal. Ainda jovem, e em fins de 1922, foi escolhido como parte da tripulação do avião X, fretado pelo jornal The New York World, que patrocinava a tentativa de uma viagem pioneira entre as Américas do Norte e América do Sul. Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? Vamos lá. Tripulação do avião Sampaio Correia. Gabarito da nossa questão, letra B. Vamos então explorar um pouquinho mais essa temática da questão 5. A viagem de Pinto Martins de Nova York até o Rio de Janeiro, importante, né, também memorizar essa rota, né, que pode cair na prova, foi uma jornada notável e pioneira na história da aviação. Vamos explorar então alguns detalhes dessa viagem. Euclides Pinto Martins, um aviador brasileiro, liderou essa expedição aérea. A viagem começou em Nova York em novembro de 1922. O destino final era o Rio de Janeiro, onde a aventura terminou em fevereiro de 1923. Durante a travessia, eles percorreram 5.678 quilômetros em 175 dias. O meio de transporte utilizado foi o hidroavião Sampaio Correia 2, para ser mais preciso. A viagem foi repleta de desafios, com muitas horas de voo interrompidas por diversos problemas. O primeiro pouso em águas brasileiras ocorreu na foz do rio Cunani, em 17 de novembro de 22. Finalmente, em 8 de fevereiro de 1923, eles alcançaram a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, consagrando-se nesse voo pioneiro de Nova York ao Rio. Essa jornada demonstrou coragem, determinação e habilidades excepcionais de Pinto Martins e de sua equipe. Eles abriram caminho para futuras conquistas na aviação e deixaram um legado duradouro. Olha aí as fontes consultadas para a construção do nosso gabarito. Neste caso aqui foi principalmente o site fortalezaemfotos.com. Agora sim a gente vai para a última questão. Fechar bem nesse nosso simulado. Ah, professor, errei 2, errei 3. Vamos lá. O importante nesse momento, tá, é você identificar as tuas limitações, as tuas dificuldades, aqueles elementos negros, né, onde você não tem uma informação sequer, para você se preparar. A hora de errar é agora. Tá? A hora de errar é durante a nossa preparação. A gente tem que errar, acontece, né? Não vá se abater por conta disso. Tá? Nosso objetivo aqui é explorar os elementos, muito detalhe, tá? Que realmente é complicado você conhecer tudo. É um universo gigantesco de possibilidades, então a gente faz a nossa parte, você faz a sua, se dedicando, tendo atenção, tá? E de fato valorizando o teu tempo. Tá? Se você de fato quer alcançar a tua vaga, a tua estabilidade no setor público. Vamos lá para a última questão. A estação ferroviária de Camusim, situada na extremidade leste da cidade, à margem esquerda do rio Coreaú, foi projetada para ser o ponto de partida que conectaria o porto de Camusim à estrada que leva a Sobral.
Essa estação desempenhou um papel crucial no transporte ferroviário da região, facilitando o movimento de mercadorias e passageiros entre essas localidades. A mesma foi inaugurada em que ano? A gente vai gabaritar aqui na letra A, em 1881. A gente não vai ficar só no gabarito, a gente vai explorar um pouquinho mais aí esses elementos. A Estrada de Ferro de Sobral, a segunda ferrovia do Ceará, desempenhou um papel crucial na história da região. Planejada para fornecer assistência à cidade de Sobral durante os anos de seca entre 1877 e 1879. Opa, agora sim. A sua construção teve início em 1878. Vamos trazer um breve histórico. Em 3 de outubro de 1857, o governo imperial concedeu a Thomas Dixon Louden o privilégio de construir uma estrada de ferro de Camusim até Ipu. Esse era o plano inicial. Em junho de 1878, o governo imperial autorizou oficialmente os estudos e a construção do trecho de Camusim a Sobral. Em 24 de julho de 78, os habitantes de Camusim foram surpreendidos com a chegada da ilustre comissão de engenheiros que veio conduzida pelo vapor Guará. A população recebeu os engenheiros com grande alegria e algumas famílias cederam suas casas para abrigá-los de maneira temporária. Em 26 de março de 1879, em Camusim, os primeiros trilhos foram assentados. 2 anos depois, em 15 de janeiro de 1881, ocorreu a inauguração do primeiro trecho, de 24,5 quilômetros, ligando o porto de Camusim à cidade de Granja. O trecho Camusim-Sobral foi considerado um ramal e foi desativado em 1977. Então agradeço o teu carinho, a tua audiência, não deixe de comentar, o teu feedback é importante. Se Deus quiser, a gente vai, até a data da prova, trazer uma simuaula, um conteúdo número 2, para a gente explorar um pouquinho mais essas informações e testar, obviamente, o quanto o nosso preparo, o quanto o nosso estudo trouxe de resultado. Então, até um próximo vídeo, um grande abraço aí a todos os meus colegas que eu deixei aí em Camusim ao largar o meu concurso e assumir aqui na cidade de Granja atualmente. Então, valeu!